Chuva mais intensa dos últimos 70 anos mata pelo menos 40 pessoas e obriga 2.500 a saírem de casa no litoral norte de São Paulo. Prefeituras, governo do estado e a União juntam forças para atender os locais afetados. Ponte com capacidade para 20 pedestres por vez desaba quando 100 pessoas tentam passar de Santa Catarina ao Rio Grande do Sul. Hotéis lotados no primeiro feriado prolongado do ano mostra a recuperação do setor no Brasil. Agronegócio dá um salto e hoje tem o mesmo valor do PIB da Argentina. Turquia volta a sofrer um terremoto ao mesmo tempo que equipes suspendem trabalhos de resgate na maioria das cidades. Aumentam casos de câncer no pâncreas de mulheres jovens. E um professor do Mato Grosso do Sul ganha prêmio com trabalho de inspiração a para-atletas. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Já foram confirmadas as mortes de pelo menos 40 pessoas no litoral norte de São Paulo em consequências do maior temporal que caiu até hoje no Brasil. Em São Sebastião, por exemplo, choveu em apenas 24 horas, o dobro do esperado para o mês inteiro. Mais de 2.500 pessoas tiveram que deixar suas casas. Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba foram as cidades mais atingidas pelas chuvas e decretaram estado de calamidade pública, que é definido por uma situação anormal, provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido. Mais de 500 pessoas, entre funcionários das Forças de Segurança e Resgate do governo estadual, das Forças Armadas, da Polícia Federal, da Prefeitura Municipal de São Sebastião e voluntários começaram ontem as atividades de resgate, salvamento e identificação das vítimas, além do apoio de 53 viaturas do Corpo de Bombeiros, 2 cães, 31 maquinários, 7 helicópteros Águia do Comando de Aviação da Polícia Militar e 2 aviões do Exército Brasileiro. Foram repassadas 940 bolsas de glicose, 900 de soro, 180 kits intravenosos, 30 de sutura, 30 talas para imobilização, além de sedativos e outros medicamentos. Sobre as estradas, a circulação pela antiga serra da rodovia dos Tamoios foi liberada após avaliação das encostas pelas equipes técnicas, assim como a estiagem também foi considerada para a retomada do tráfego. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou com o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, agora à tarde, para discutir o que fazer para a reconstrução da região. Em sua fala, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que irá auxiliar a prefeitura a resolver problemas habitacionais, para evitar que tragédias como essa aconteçam novamente. Eu, às vezes, vejo na televisão lugares que houve desabamento e que já passou 5, 6, 7, 8 anos e ainda não foi resolvido o problema habitacional. Dessa vez, prefeito, você vai ter certeza que os problemas da construção de casa para as pessoas que perderam as suas casas vai acontecer de verdade. Você só tem que arrumar um terreno mais seguro para que a gente possa dizer para as pessoas: vocês vão voltar a ter o ninho de vocês para cuidar da família de vocês. Já o governador Tarcísio de Freitas pediu para que as pessoas não tentem sair das áreas afetadas pelas chuvas em direção à capital até o momento, devido aos diversos pontos de bloqueios nas rodovias. Então as pessoas ficaram completamente sem informação, ficaram isoladas, não conseguem, por exemplo, comprar alimento no mercado, os mercados também perderam seus estoques, as pessoas não conseguem passar um cartão, estão sem dinheiro. Isso está fazendo com que várias pessoas tentem sair das suas casas para retornar em direção a São Paulo e para outras partes do estado. O ideal
e se a comunicação chegar na ponta, é que essas pessoas não façam isso. Por quê? Nós ainda temos vários pontos de bloqueio nas rodovias. Então, qual é a estratégia agora? Desde a madrugada, nós estamos liberando os bloqueios, conseguimos liberar o bloqueio de Toque-Toque, já estamos chegando a Maresias, já estamos fazendo a operação Pare e Siga, e a ideia é que a gente possa liberar hoje até a Barra do Saí. Então, esse é o planejamento. Observe que eu estou falando, então, de Barra do Saí na direção norte, para que a gente possa acessar a Tamoios. A grande via de deslocamento vai ser a Rio Santos e Tamoios. A recuperação da Mogi Bertioga vai levar ainda algum tempo, vai levar um tempo maior, porque nós temos um trecho bastante erodido, e a recuperação da Rio Sul, da Rio Santos, de Boçuicanga em direção ao sul, pode levar um tempo enorme, a gente não sabe nem dizer quanto tempo vai levar. Felipe Augusto, prefeito de São Sebastião, destacou que o foco no momento está na busca de sobreviventes. E o foco, nesse momento, sob o comando do presidente Lula, do governador Tarcísio, é buscar ainda vidas, ainda que seja um clichê, aonde há esperança, há vida. E todos os homens mobilizados neste momento para buscar vidas dentro dos escombros. Diversas áreas estão sendo ainda cobertas com todas as dificuldades, mas graças à operação aérea nós estamos conseguindo atender todos os bairros. As cidades de São Sebastião e Ubatuba dispõem de linha de crédito aberta pela Agência de Fomento do Governo Estadual no valor de R$ 83 milhões. O órgão é vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e oferece um convênio para os municípios em caso de calamidade. E o governo federal anunciou a liberação de R$ 33 milhões e 700 mil para ações de defesa civil em 54 cidades atingidas por desastre. Os valores serão destinados a municípios dos estados de São Paulo, Maranhão, Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Pará, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul. Outras esferas governamentais também liberaram recursos para ajudar na situação. O Ministério da Saúde informou que serão enviados à região 3 kits de medicamentos, que podem atender a cerca de 4.500 pessoas no período de um mês. Cada kit contém 25 tipos de medicamentos e 3 insumos, que podem ser utilizados em situação de emergência. Já em uma rede social, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, disse que empresas do setor portuário doaram 30 toneladas de mantimentos como água potável, alimentos e produtos de limpeza para as famílias que vivem em regiões atingidas pelas tempestades. Os itens serão transportados do Porto de Santos para São Sebastião em um navio da Marinha. Além disso, o ministro também confirmou a liberação de R$ 2 milhões para ações em cidades atingidas por temporais em todo o estado de São Paulo. Os recursos, segundo o ministro, sairão da Autoridade Portuária de Santos, a administradora do Porto de Santos, uma estatal federal. Mais de 10 milhões de celulares têm seguro hoje no Brasil, uma alternativa que muitos acreditam ser a ideal para enfrentar uma estatística nada animadora. No país, um aparelho é furtado ou roubado a cada minuto. Você já teve celular roubado? Já tive. Já, eu fui roubado. O Brasil registra mais de um furto ou roubo de celular por minuto. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2021 foram registrados cerca de 847 mil ocorrências dessa natureza e mais de 3,5 milhões de celulares foram roubados ou furtados em 4 anos. E há uma tendência de alta de quase 2% de um ano para o outro. Com o aumento do número de furtos e roubos de celulares no Brasil e o elevado preço dos smartphones, tem crescido também a busca pelo seguro patrimonial para celulares. A Federação Nacional de Seguros Gerais estima que mais de 10 milhões de aparelhos são segurados no país. Há um interesse muito grande da população por esse tipo de seguro para se proteger contra esse tipo de risco, né? A gente estima que hoje existe no Brasil em torno de 10 milhões de aparelhos segurados e que os valores das indenizações por sinistros pagos pelas seguradoras a seus clientes passem de R$ 1 bilhão por ano.
O CEO desta plataforma de seguros também relata aumento na busca pelo serviço. A gente mais do que dobrou o número de usuários no último ano, são quase 100 mil pessoas que já protegem o celular conosco. É um processo muito descomplicado, ele baixa o aplicativo, em poucos cliques ele já vai estar protegido, não tem carência, não tem franquia, a gente cobre furto simples, mas o mais importante é que a gente usa muita tecnologia para entender o comportamento e pagar reembolso muito rápido. Mas além do dano patrimonial, com o prejuízo de perder um celular, há de se considerar os danos pessoais, com a perda de dados e arquivos. Perdi muitas mídias, né? Vídeos de formatura, vídeo de apresentações artísticas, foto com artistas, além de documentos que eu tinha baixado há muito tempo da faculdade que eu tinha só apenas no celular. A depender dos acessos autorizados no celular, os criminosos podem aplicar outros golpes e aumentar o prejuízo da vítima. Com informações pessoais e acesso a contas bancárias, estelionatários fazem transferências e podem pedir dinheiro para contatos mais próximos, por exemplo. Por isso, caso você tenha um celular roubado ou furtado, é importante tomar alguns cuidados básicos para reduzir os danos. A primeira medida de segurança é registrar uma ocorrência policial e bloquear o aparelho. Para isso, é necessário entrar em contato com a operadora ou a Anatel e informar o número de série do aparelho, conhecido como e-mail. Além disso, outras ações são necessárias para proteger os dados, como fotos, senhas e acessos a contas. O especialista em cibersegurança explica que alterar as senhas é essencial. Quando você altera uma senha em outro dispositivo, tem um ponto importante também que os outros aparelhos eles são automaticamente deslogados, tá? Então, com isso não é necessário apagar de fato o aplicativo ou toda a sua rede, né? Você, uma vez trocando essa senha, você acaba deslogando de outras conexões. Todos os cartões devem ser bloqueados por um simples motivo, né? Ao criminoso, na hora que ele tem acesso ao seu aparelho, ele pode capturar informações do seu cartão de crédito através das suas carteiras digitais, como o Samsung Pay, né, no caso do Android, ou do Apple Pay, no caso do iPhone. E não só isso, em situações mais complexas, né, com um criminoso mais elaborado, ele pode fazer uma análise de todos os sites, né, que você tem salvo nos seus navegadores, e com isso ele pode chegar a informações de cartão de crédito salvos ou registrados neles. Então é muito importante que todos os cartões sejam bloqueados, sim. Além dos cuidados com senhas e aplicativos financeiros, o usuário precisa estar atento ao salvamento automático de contatos e fotos. O backup é extremamente importante nos dias atuais, porque pode ocorrer N situações, não só de um incidente como esse de perda, roubo de celular, como algum tipo de vazamento, e você não ter acesso às suas informações, por exemplo, para trabalho, informações pessoais, é complicado. E quem já ficou sem arquivos importantes após um furto, aprendeu do pior jeito como evitar novas perdas. Você passou a fazer backup dos seus arquivos? Com certeza, porque aí eu consegui guardar minhas coisas que foi perdido. Depois disso, eu aprendi a colocar as coisas no Google Drive. E a seguir, agronegócio dá um salto e hoje tem o mesmo valor do PIB argentino. E ainda, os hotéis lotados no primeiro feriado prolongado do ano mostra a recuperação do setor no Brasil. Nesse primeiro feriadão prolongado do ano, os hotéis no estado de São Paulo estão lotados e isso é positivo para a economia do país. A movimentação mais intensa de hóspedes reflete a recuperação do setor hoteleiro após a grave crise causada pela pandemia de Covid-19. O setor hoteleiro de São Paulo comemora a alta por busca de reservas. O valor das diárias com café da manhã para este feriadão teve um aumento entre 10% e 20%, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, ABI. Diárias que fora da temporada custam R$ 350 chegam a custar R$ 800 durante o período. A cidade de São Paulo é uma das maiores malhas hoteleiras do Brasil, com mais de 1.300 unidades, o que representa aproximadamente 45 mil apartamentos. De acordo com a ABI, o feriado prolongado deve contribuir para a taxa de ocupação hoteleira na cidade.
O setor espera igualar ou até mesmo superar a ocupação dos anos anteriores à pandemia, o que seria alcançar uma ocupação de 55%. Mas representantes do segmento lembram do panorama negativo que foi encarado durante os anos com maiores restrições sanitárias impostas pelo coronavírus. Nós passamos pela pandemia, que foi um sofrimento terrível, 2020 e 2021, com muito pouca atividade na cidade de São Paulo, que é uma cidade que se caracteriza pelo turismo de negócios, ou seja, ela é movimentada através das feiras, dos eventos, dos congressos, ou seja, uma cidade voltada ao turismo de business. Esse turismo ficou totalmente paralisado durante um tempo, depois foi voltando gradativamente com turismo, com eventos virtuais e depois com eventos híbridos, com pequena participação de público. Atualmente, os hotéis da capital, do interior e litoral ganham fôlego, o que é motivo de comemoração pelo setor. Hoje nós já podemos comemorar. 2022 foi um ano muito bom para esse segmento, porque os eventos voltaram com a sua força máxima e tivemos também o efeito de uma demanda reprimida pelo período da pandemia. O quadro de 2023 é muito animador. Tradicionalmente, um destino para negócios, a cidade de São Paulo tem recebido neste período do ano viajantes de diversas regiões do país e do exterior que querem descansar e conhecer lugares como museus, parques e shoppings, além de participar de shows e festas populares. O centro da cidade, que tem hotéis de categoria mais popular, a ocupação é acima de 90%. Outra característica são os destinos de lazer, principalmente praia, estação de águas e os resorts. Esses estão com 100% de ocupação, com certeza. Antes da pandemia, segundo a ABI, o turismo de negócios recebia cerca de 65% a 70% de seu público vindo do exterior. Deste total, 80% era formado por norte-americanos. Hoje em dia, esse perfil mudou. De 30% a 35% dos hóspedes são dos Estados Unidos. Já os viajantes em busca de lazer são predominantemente brasileiros. 90% ou mais vêm das diversas regiões do país, por conta das tarifas aéreas em alta e da cotação desfavorável do dólar, de acordo com a associação. Nós conseguimos concluir o ano de 2023 com um número de contratos fechados de aproximadamente 25% a 30% superior ao que foi 2022. E também o que foi caracterizado em 2019 por volta de 30%. Tá? Então, o que a gente espera é que esse mercado continue aquecido. Diante de tantas boas notícias, as perspectivas para 2023 são as melhores possíveis. A gente pode esperar para São Paulo, através dos grandes eventos. Nós vamos ter eventos esportivos, vamos ter eventos musicais em São Paulo durante o ano de 2023 e que vão efetivamente colaborar para que essa ocupação seja muito elevada, o que fortalece o segmento de hotelaria e eventos no geral. O agronegócio brasileiro deu um salto gigantesco nos últimos 20 anos. Hoje o setor tem um faturamento de 500 bilhões de dólares. É do mesmo tamanho que o PIB da nossa vizinha Argentina. O reflexo do crescimento no período explica a expectativa da safra brasileira passar de 300 milhões de toneladas nesse ano, o que tornaria o Brasil o terceiro maior produtor mundial de cereais, atrás da China e dos Estados Unidos. Segundo especialistas, esse crescimento se deve ao investimento em pesquisas e às políticas públicas para o campo, que tem proporcionado recordes na produção agrícola. Só nos últimos 20 anos, a safra de grãos subiu de 120 milhões de toneladas para mais de 310 milhões. Números que também impulsionaram a área plantada, que passou de 43 milhões para 76 milhões de hectares.
A soja continua sendo destaque nos campos brasileiros, pelo fato dela ter se adaptado aos diversos microclimas do país, podendo ser cultivada tanto em regiões mais frias do extremo sul, quanto no clima tropical do norte e do nordeste. Esses números fizeram do Brasil o maior produtor e exportador do grão. A principal preocupação do governo é colocar as estradas e vias importantes para o escoamento e o bom estado de conservação. A tabela do frete rodoviário caiu. Em média, a Agência Nacional de Transporte Terrestre reduziu o valor em 5,7%. Pela regra atual, sempre que houver uma variação igual ou superior a 5%, o valor é reduzido ou aumenta. Os preços são baseados no diesel S10, que é utilizado nos motores de caminhão fabricados a partir de 2012, que são menos poluentes. O mercado de franquias brasileiro deixou a pandemia para trás e fechou 2022 com um crescimento maior do que 14%. E para este ano, mesmo com a projeção de atividade econômica fraca, a previsão é de um bom desempenho. A Associação Brasileira de Franchising projeta para este ano um crescimento entre 9,5% e 12% no faturamento, bem acima do que o mercado estima para o PIB deste ano, segundo o Boletim Focus. A nível de comparação, em 2022, o índice de crescimento foi superior aos 12% projetados anteriormente pela ABF, que considera que o consumidor está mais seletivo, sendo as marcas consolidadas, que o consumidor confia, acabam sendo um porto seguro neste momento em que ele possa estar sentindo queda no poder aquisitivo por conta da inflação. Entre os principais fatores que contribuíram para este desempenho no ano passado estão o retorno do comércio e atividades presenciais ao longo de todo o período, a recuperação da taxa de emprego, o avanço da digitalização e de outros canais de venda, principalmente o delivery, além dos ganhos das lições da pandemia, principalmente em relação à maior eficiência e adaptabilidade, de emergência de novos modelos de negócio, do crescimento acelerado das microfranquias e marcas de outros mercados aderindo ao franchising. Para a associação, setores como food service, saúde, beleza e bem-estar e seus subsegmentos seguirão crescendo, com grandes chances do setor de construção devido à readequação do programa Minha Casa Minha Vida. São Paulo levou o título de capital brasileira dos microapartamentos. Título dado pela plataforma Quinto Andar, que considerou fatores demográficos, macroeconômicos e regulamentares que agiram para que o mercado imobiliário da capital se transformasse nos últimos 5 anos. A pesquisa revelou que a cidade pode ser considerado o epicentro dos microapartamentos no Brasil, que são aqueles de 30 metros quadrados ou menos. Para chegar ao resultado, um dos principais pontos que levaram ao título foi a implementação do Plano Diretor, que estabelece diretrizes e normas para incentivar a construção residencial vertical de uso misto perto de estações de metrô e ao longo dos corredores de ônibus, o que significa construir edifícios de apartamentos com unidades menores, com menos vagas de garagem. Com isso, o Quinto Andar utilizou dados de diversas entidades para se basear na pesquisa, como o IBGE, Fundação João Pinheiro, Secov e USP, além da base de dados da própria plataforma e de parceiros. Segundo dados do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo, entre 2016 e 2022, os apartamentos lançados na capital paulista ficaram aproximadamente 20 metros quadrados menores. E ainda mostrou que as vendas de imóveis de apenas um quarto quase quadruplicaram em 18 anos, passando de 8% em 2003 para 31% em 2021. Já em 2016, foram lançadas 446 unidades de microapartamentos e no período de 5 anos, o número aumentou mais de 40 vezes. Foram 18.500 unidades lançadas em 2021. Segundo o Quinto Andar, os apartamentos menores comprometem menos a renda, já que têm preços de aluguel mais baratos. Analisando as 8 principais capitais do país, foi possível observar que em 7 delas, os microapartamentos não superam o percentual de 30% do comprometimento de renda familiar.
E em São Paulo, de acordo com o levantamento, o aluguel com microapartamentos compromete 28%. Por exemplo, o preço médio dos apartamentos, sem levar em consideração gastos com IPTU e condomínio, de até 20 metros quadrados, tem aluguel de R$ 1.300, de 36 a 40 metros quadrados, de R$ 2.160 e de 56 a 60 metros quadrados, um valor médio de aluguel de R$ 2.690. A pesquisa apontou também que mudanças culturais estão fazendo com que o perfil dos inquilinos mude ao longo dos anos. Foram entrevistados 175 moradores de apartamentos de até 30 metros quadrados pelo país entre os dias 18 e 25 de outubro do ano passado. A maioria deles são jovens de 20 a 39 anos e moram sozinhos, por motivos de independência, morar perto do trabalho, apartamento já mobiliado, oferta de transporte público, economia e famílias menores. Aliás, em 1991, o número médio de moradores por domicílio no Brasil era de 4,2 e passou para 2,9 em 2020, segundo dados do IBGE, ao mesmo tempo em que aumentou o número de pessoas morando sozinhas. Em 2012, eram 7,5%, passando para 10,78% em 2021. O estudo ainda apontou que os resultados de mudanças culturais e sociodemográficas, além de urbanísticas e ecológicas, atraem quem busca independência, boa localização, praticidade e custo-benefício no preço. E veja a seguir, aumentam casos de câncer no pâncreas em mulheres jovens. E veja também, Turquia volta a sofrer um terremoto ao mesmo tempo que equipes suspendem trabalhos de resgate na maioria das cidades. Um estudo feito por médicos de Los Angeles, nos Estados Unidos, mostrou um aumento do número de casos de câncer no pâncreas. Foi observado também que a incidência da doença aumentou mais em mulheres do que em homens da mesma faixa etária. O pâncreas é um órgão que fica localizado atrás do estômago, entre o baço e o duodeno na região do abdômen, e tem funções importantíssimas dentro do corpo humano. O pâncreas, ele é responsável pela produção das enzimas digestivas. Então, ele ajuda na digestão dos alimentos e na produção da insulina, que ajuda na digestão dos carboidratos. Por ter funções tão bem definidas, qualquer alteração no órgão pode causar problemas digestivos e até mesmo a falha na absorção dos alimentos, consequentemente dos nutrientes que esses alimentos oferecem. O mau funcionamento pode ser sinal de uma doença que, se não tratada, é letal, o câncer de pâncreas. E existem fatores de risco. Os fatores de risco podem aumentar a chance da pessoa desenvolver o câncer de pâncreas. E aí, dentre esses fatores de risco, a gente tem o tabagismo, né? O cigarro, que aumenta 2 vezes mais o risco da pessoa ter um câncer de pâncreas. Obesidade, então quem está bem acima do peso também aumenta o risco. O diabetes, né? O diabetes tipo 2 também aumenta. Pancreatite crônica, né? Que é uma inflamação crônica do pâncreas, também aumenta esse risco. O câncer de pâncreas ocupa o 14º lugar na lista dos cânceres mais incidentes no Brasil. É a 5ª causa de câncer entre as mulheres e a 7ª entre os homens. Se descoberto logo no começo, tem 40% de chance de cura. Um estudo realizado recentemente comparando homens e mulheres com menos de 55 anos mostrou que as mulheres, principalmente mulheres negras, têm maiores chances de desenvolver a doença. Um estudo do Programa Nacional de Registro de Câncer dos Estados Unidos, realizado com 64,5% da população, mostrou que a taxa de casos de câncer de pâncreas aumentou 2,4% entre mulheres jovens, quando comparadas a homens da mesma idade. Ainda dentro desse grupo, as mulheres negras são as que mais estão sofrendo com a doença, com um aumento de 2,23% na taxa de incidência. Os dados são de pessoas que foram diagnosticadas entre 2001 e 2008. Esse estudo foi um estudo que serviu para gente de alerta, né? Para surgirem novos estudos, tá? Porque foi um estudo grande, mas retrospectivo.
Então, ele assim, teve uma diferença, mas foi uma diferença pequena desse aumento do câncer em mulheres, principalmente mulheres negras. A gente sabe que a raça negra é um fator de risco para o câncer de pâncreas, mas a gente ainda não tem definido o porquê disso. Então, mais estudos precisam acontecer para a gente poder saber realmente se esse dado tem um embasamento, por que aconteceu isso. Mas a doença pode ser silenciosa. Ele é um câncer silencioso. Então, normalmente, as pessoas não têm muito sintoma quando está na fase inicial dele. São mais sintomas inespecíficos. Então, tem gente que tem um pouco de dor, pode ter um pouco de diarreia, um pouco de fraqueza. E aí, conforme o avançar da doença, aí o paciente começa a ter perda de peso, pode ficar amarelo, pode ter alteração no xixi, alteração no cocô. O diagnóstico é feito por meio de um exame que se chama ultrassonografia endoscópica. O ultrassom endoscópico, ele é um exame invasivo, né, que é feito com sedação, é tipo de uma endoscopia, né, com um aparelhinho de ultrassom junto, que aí ele vai localizar o melhor local para biopsiar o câncer, para tirar esse pedacinho do tumor e mandar para análise. Então, não é um exame simples de ser feito, é um exame que precisa fazer uma sedação. Depois de descoberto o câncer, o tratamento é a quimioterapia e a cirurgia para a remoção do tumor. Para evitar que a doença se desenvolva, médicos recomendam que se evite hábitos de risco, como o tabagismo e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Além de praticar exercícios físicos, manter uma alimentação saudável e, é claro, realizar um check-up clínico frequentemente. Quanto mais rápido o acidente vascular cerebral for identificado, é possível evitar sequelas e até mesmo mortes. Pensando nisso, o Hospital Geral do Grajaú, em São Paulo, desenvolveu um método que permite reduzir o tempo de atendimento. Simples mesmo. As equipes do hospital são treinadas para reconhecer sinais de acidente vascular e a priorização no exame de imagem. Através de uma simples campainha, os pacientes conseguem ser atendidos em até 13 minutos e a confirmação ou não do diagnóstico acontece em menos de 20 minutos. Atualmente, o tempo médio só de atendimento em hospitais da rede pública é de 45 minutos. Essa diferença se refere a duas medidas temporais adotadas na prática médica: o tempo porta-médico, ou seja, desde que o paciente entra no hospital até ser atendido pela primeira vez por um médico, e o tempo porta-neuroimagem, relacionado ao tempo até fazer o exame de imagem que pode comprovar o diagnóstico de AVC. De janeiro a julho de 2021, os tempos médios porta-médico e porta-neuroimagem no hospital eram de 17 minutos e 35 segundos e de 31 minutos e 31 segundos, respectivamente. Um ano depois, de julho de 2021 a janeiro de 2023, eles caíram para 5 minutos e 30 segundos e para 18 minutos e 59 segundos, respectivamente. O uso da campainha melhorou o tempo de atendimento desde a equipe médica, como paramédicos, médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem, como da parte administrativa, que são atendentes e os seguranças. Todos são orientados a identificar vários sinais de suspeita de AVC. Assim, os pacientes são priorizados e levados ao atendimento na sala do emergencista ou neurologista. Caso seja confirmada a suspeita de AVC pelos sinais demonstrados, o médico aciona uma campainha que vai tocar na sala de tomografia computadorizada. Esse protocolo foi desenvolvido com base em um modelo internacional, utilizando as métricas do Hospital Geral do Grajaú e que já são implementadas pelo Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês, que é gestor do hospital. Uma ponte que interligava os estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul cedeu, enquanto um grupo de cerca de 100 pessoas fazia a travessia. A maioria conseguiu se salvar sozinha, 30 pessoas foram resgatadas e pelo menos uma está desaparecida. O vídeo que circula nas redes sociais é impressionante. No momento em que as pessoas estavam sobre a ponte, fazendo a travessia da cidade de Torres, no Rio Grande do Sul, até Passo de Torres, em Santa Catarina, é possível perceber a ponte pêncil tremendo, até o momento em que ela se rompe.
De acordo com o secretário de Turismo de Torres, Matheus Jungues, o acidente aconteceu por volta das 2h30 da manhã, quando um grupo de pessoas fazia a travessia depois de uma festa do lado catarinense. Segundo a prefeitura, cerca de 100 pessoas estavam em cima da ponte, mesmo que uma placa no local indique que a ponte tem capacidade para apenas 20 pessoas ao mesmo tempo. Além disso, testemunhas informaram que não havia fiscalização presente no momento da queda. De acordo com o poder público, a manutenção da estrutura estava em dia e a documentação regular, o que permitia a passagem com segurança de pessoas. No entanto, a suspeita é que o excesso de peso tenha causado o acidente. Ao menos 8 bombeiros militares e 4 comunitários, além de lanchas e botes de resgate, atuam na busca pelos desaparecidos. Na semana em que a guerra entre Rússia e Ucrânia completa um ano, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez uma visita surpresa a Kiev e anunciou uma ajuda de $500 milhões ao governo de Volodymyr Zelensky. A presença do presidente norte-americano acontece coincidentemente com a visita do principal diplomata da China, Wang Yi, à Rússia, com a chegada de um ano de guerra e também com os protestos ucranianos de 2014. De surpresa, Biden foi a Kiev para se encontrar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. É a primeira visita de um chefe do executivo dos Estados Unidos à Ucrânia desde 2008, quando George W. Bush esteve no país. Hoje, durante a visita, sirenes de emergência foram ouvidas. De acordo com o jornal The New York Times, o alarme tocou quando os presidentes estavam no mosteiro de São Miguel das Cúpulas Douradas. Lá colocaram flores no Muro da Memória, onde estão expostas fotos de mais de 4.500 soldados que morreram desde que a Rússia anexou a Crimeia em 2014 e fizeram um minuto de silêncio. As sirenes pararam de tocar antes de Biden e Zelensky deixarem o mosteiro. Há exatos 9 anos atrás, em 20 de fevereiro de 2014, dezenas de pessoas foram mortas a tiros pela polícia ucraniana ao se manifestarem contra o governo. Em seguida, o presidente da época, Viktor Yanukovych, foi deposto e fugiu para a Rússia. Daí, Moscou tomou a Crimeia. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, oficializou a invasão assinando o projeto de lei que determinou que o território fosse anexado ao país sob o argumento de que a maioria étnica russa da Crimeia estava em perigo e classificou a invasão como uma operação de resgate. Mas até hoje, a comunidade internacional não reconhece a península como parte do território russo. Hoje, com a invasão na Ucrânia, os alarmes soam quase diariamente em Kiev. As autoridades ucranianas alertaram que a Rússia estaria planejando um bombardeio de mísseis em larga escala para o aniversário de um ano da guerra, dia 24 de fevereiro. A AFAD, Autoridade de Gestão de Emergências e Desastres, anunciou ontem que as operações de buscas de sobreviventes na Turquia, em razão dos terremotos de 6 de fevereiro, seriam encerradas em 8 de 10 locais atingidos e passariam a ser somente a busca de corpos. No sábado, a agência de notícias estatal Anadolu informou que pai, mãe e filho foram retirados com vida dos escombros de um prédio na cidade de Hatay, no sul da Turquia, 296 horas depois da tragédia. Os adultos sobreviveram, mas a criança morreu de desidratação logo depois. Os tremores registrados no começo do mês já são os mais letais dos últimos 84 anos, deixando mais de 40 mil mortes, além das mais de 6 mil na Síria. No domingo, os Estados Unidos anunciaram ajuda humanitária no valor de $100 milhões, mais de 515 milhões de reais para os dois países. O sul da Turquia voltou a ser abalado hoje com um terremoto de 6,3 graus na escala Richter. Segundo o Centro Sismológico dos Estados Unidos, o epicentro do tremor foi na cidade de Uzunbag, no estado de Hatay.
Testemunhas relataram mais danos aos edifícios, mas até o momento nenhuma morte foi relacionada a esse novo tremor. E veja a seguir, médicos descobrem método que poderá detectar câncer de mama através da digital. E ainda, um professor do Mato Grosso do Sul ganha prêmio pelo trabalho de inspiração a para-atletas. Cientistas do Reino Unido desenvolveram um teste para identificar o câncer de mama que utiliza impressão digital. Além de ser menos invasivo, o teste pode substituir a mamografia. Esse novo tipo de exame pode alterar a forma de identificação deste tipo de câncer. Isso porque, em testes iniciais com um pequeno grupo de mulheres, apresentou uma precisão de até 97,8% da detecção da patologia. Esse novo teste, criado por cientistas britânicos, utiliza a impressão digital para identificar biomarcadores dos tumores de forma simples e não invasiva. A novidade é possível graças ao uso de uma tecnologia chamada de ionização e desorção a laser assistida por matriz. Trata-se de uma técnica avançada de análise de moléculas que foi combinada com o aprendizado de máquinas para avaliar depósitos de suor que se concentram na digital e identificar as moléculas associadas ao câncer, chamadas de biomarcadores da doença. Para comprovar que o conceito é realmente válido, foram recrutados 3 grupos de 5 mulheres em cada, um de pacientes com tumor benigno de mama, outro com câncer de mama inicial e o terceiro com câncer de mama metastático. A amostra dos dedos foram coletadas de cada paciente no momento do diagnóstico ou durante o tratamento. O teste de rastreamento para o câncer de mama é recomendado pelo Ministério da Saúde a todas as mulheres a partir dos 50 anos a cada 2 anos, como uma forma de identificar o tumor em estágio inicial e, assim, ter maior efetividade no tratamento. No entanto, as tradicionais mamografias podem trazer um desconforto devido à pressão realizada contra os seios durante o procedimento. Mais de 5.000 atendimentos médicos ao povo Yanomami foram realizados desde o início da declaração de emergência de saúde pública de importância nacional. De acordo com a divulgação feita pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira, a atenção médica a essa população acontece em polos base localizados na própria terra indígena Yanomami e em unidades de saúde localizadas na capital, Boa Vista. Entre os problemas de saúde enfrentados estão casos de malária, diarreia aguda, pneumonia, tuberculose e desnutrição, muitos deles envolvendo crianças, sendo que das 19 que estão sendo acompanhadas com quadro grave de desnutrição, 15 delas evoluíram para um quadro moderado. Segundo a pasta, desde o início da situação de emergência, 103 profissionais da Força Nacional do Sistema Único de Saúde foram deslocados para atender os Yanomami. Também foram entregues 5.500 cestas de alimentos em caráter emergencial até o momento, e a previsão é de que 12.600 sejam entregues todo mês para atender 21.000 pessoas em 282 comunidades priorizadas por estarem em situação de insegurança alimentar. Além disso, foram enviadas 20.000 doses de vacina bivalente contra a Covid-19 e 14.300 testes para diagnóstico de malária e mais de 240.000 medicamentos para tratamento da doença. Dizem que o ano começa mesmo depois do carnaval. Então, se você prometeu que teria uma vida mais fitness em 2023 ou até que voltaria a fazer atividade física, preste atenção nessa reportagem, pois se você está com dificuldade e precisa daquele empurrãozinho básico para dar o primeiro passo, especialistas dão 5 dicas para focar nesse objetivo. Através da análise de dados de 32 países e mais de 3 milhões de pessoas, uma pesquisa britânica mostrou que de cada 5 pessoas, apenas uma atendia às recomendações semanais de exercícios da Organização Mundial da Saúde, o que demonstra o enorme espaço que existe para melhorias.
150 minutos de exercício semanal, seja andando de bicicleta ou caminhando rápido, os benefícios para a saúde seriam enormes. Até mesmo uma quantidade menor já é possível ver os resultados em termos de redução do risco de morte prematura. Então, para começar, a primeira dica é pegar leve de início. Isso já faz com que você não desanime logo no começo a fazer os exercícios. Ou seja, nada de exageros para evitar problemas devido ao tempo que passou sem praticar exercícios. É preciso pensar em pequenas mudanças que podem ser mantidas a longo prazo, como, por exemplo, parar de pegar elevadores ou caminhar para o maior número possível de lugares, encontrando um sistema de recompensa que torne mais fácil começar a se exercitar diariamente. Outra dica é buscar a ajuda de profissionais, seja em centros de treinamento privados ou em centros esportivos públicos. Dentro desse planejamento, é aconselhável que haja a parte cardiovascular, como correr ou andar de bicicleta, a parte de flexibilidade, com alguns alongamentos dinâmicos e outra de força, utilizando pesos ou próprio peso corporal. Outra dica é estar acompanhado de um profissional que individualize seus exercícios, cargas e intensidades, pelo motivo da continuidade. Quem começa a se exercitar sozinho, a probabilidade é abandonar o projeto ou até mesmo se lesionar. Cabe aqui o alerta sobre os influenciadores, que podem ser muito motivadores no início, mas acabam inviabilizando a meta de adesão à atividade física sustentável a longo prazo. Caso seja inviável, a dica são os aplicativos que podem ser úteis como meio de estabelecer recompensas quando os objetivos são alcançados. Realmente começar ou recomeçar a fazer exercícios não é fácil. O estudo apontou que quando há uma mudança de mentalidade, o exercício começa a ser visto como um remédio eficaz para a saúde. O brasileiro Neymar deverá ficar fora de campo de 3 a 4 semanas. O jogador saiu de campo ontem de manhã com uma lesão no tornozelo, quando defendeu o Paris Saint-Germain na vitória contra o Lille por 4-3. Com o brasileiro fora de combate pelo menos até o final do mês de março, o Paris Saint-Germain ganhou um problema e tanto para enfrentar o Bayern de Munique pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. Após a partida, Neymar fez uma ressonância magnética, que descartou uma fratura, mas detectou uma entorse no tornozelo direito. Nos próximos dias, o craque deve ser submetido a um novo exame ligamentar. O episódio aconteceu em uma disputa de bola na qual o jogador André do Lille chegou para marcar Neymar e acabou fazendo uma carga por trás do tornozelo do camisa 10, que causou a torção do tornozelo. Apesar da contusão, o lance não foi maldoso e nem intencional, tanto que o atleta adversário não levou nem cartão amarelo. Seu companheiro de equipe, Kylian Mbappé, fez questão de demonstrar apoio nas redes sociais. Ele publicou uma mensagem dizendo, abre aspas, "Fique forte, Neymar Júnior. Todo o time está esperando por você em breve. Vamos, irmão." Fecha aspas. Um professor de Educação Física de Mato Grosso do Sul recebeu o Prêmio Nacional de Professor Inspiração. Isso porque ele treina para atletas que ganharam ânimo de vida depois de conhecerem o esporte. Nós estamos aqui na aldeia Bororó, né? Estamos indo entrevistar o Deide, um dos nossos atletas F38 e T38, né? Com paralisia cerebral. É uma experiência surreal para eles, né? E o atleta aí se destacando, graças a Deus, aí nas competições paralímpicas, sendo ela nacional. Este é o professor Rafael Alencar, técnico de paraatletismo. Ele trabalha na formação esportiva de crianças e adolescentes no município de Dourados. Acaba de receber do Comitê Paralímpico Brasileiro o Prêmio Nacional de Professor Inspiração. Ele nos mostra e vem de grande importância para nós técnicos que estamos trabalhando com amor e carinho
e conseguindo grande desempenho para os atletas, mostrando para eles que eles têm um grande potencial e que eles podem ir muito além do que eles imaginam. Esse prêmio do Comitê Paralímpico Brasileiro de Professor Inspiração por Rafael Alencar, que é um professor do projeto, que faz a diferença, é exatamente o que a gente quer, né? Fazer a diferença na comunidade, tirar a garotada das ruas, levar para um bom caminho e aproveitar os talentos esportivos para que a gente também consiga transformar a vida diretamente deles. Um dos alunos do professor Rafael é o Davi Morales, de 15 anos. Ele participou das Paralimpíadas Escolares em São Paulo em 2021. Conquistou 3 medalhas de bronze, nos 75 e 250 metros livres e também no salto em distância. Saúde para mim, para ter mais de físico e para ter mais experiência na minha cabeça, né? Para trabalhar na minha mão, no meu pé. Quero ser um treinador. Ajudar mais as outras crianças, né? Para ter mais físico, né? Para correr, né? O professor de Educação Física integra o programa MS Desporto Escolar Prodesc, desenvolvido pelo governo do estado desde 2017. Acho que é um dos principais programas que a gente implantou no Mato Grosso do Sul, é referência no Brasil. E é interessante que ele tinha o objetivo de massificar, né? De democratizar o acesso à prática desportiva. O programa está presente em 73 cidades do estado. Atende mais de 1.600 alunos em 24 modalidades esportivas no contraturno escolar. No ano passado, o atleta Yuri Moreira Benites ganhou medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Atletismo, no lançamento de dardo, categoria sub-18. Um lançamento forte! Para bater a marca, Yuri Benites, espetacular! Medalha de ouro para Yuri Moreira Benites, o fenômeno! E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta segunda-feira. Um ótimo fim de noite e início de semana para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz.